Orixá, ou uma população quilombola, tá? Ou um caiçara, um ribeirinho, as plantas medicinais, isso tudo, aí sim, esse tipo de conhecimento que envolve biodiversidade está protegido. Certo? Em termos, né? Porque para a gente proteger tem que conhecer. A gente não conhece nada em termos de Brasil, muito pouco se conhece da nossa flora, imagina do conhecimento tradicional. Mas eu vim aqui para falar da leishmaniose, né? Que é uma doença negligenciada, como se diz. Ou seja, temos um rol de doenças chamadas de negligenciadas. Tuberculose, doença de Chagas, leishmaniose. A malária é a prima rica dela. Né? Algumas doenças, elas são negligenciadas, mas nem tanto, porque às vezes tem um interesse militar. É uma droga você mandar soldado para uma selva tropical, vamos dizer assim, né? E ele pegar febre amarela ou dengue, sair de combate por causa disso. Mas já, doença de Chagas, ou mesmo a leishmaniose, eles não se preocupam tanto, porque não vai tirar o sujeito de combate. Ele vai voltar e depois vai ficar fora de combate na volta. Mas isso eles não se preocupam tanto, tá certo? Então, a medicina militar, um dia eu peguei um livro de medicina militar, aqui no fundão mesmo, na biofísica, para olhar. Primeira doença da lista é yellow fever, a segunda dengue fever, até chegar em malária, tudo isso. Então, eles têm essa preocupação. Por isso a malária foge um pouco desses coisas. Né? Agora, a leishmaniose não. Então, na verdade, por que a doença é negligenciada? Quem é negligenciado? É a doença ou é o doente? Uma população, né, que vive nessa condição aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, isso aqui é um aterro sanitário, e eles estão catando dentro do aterro sanitário, por exemplo. Então a condição de insalubridade ali é extrema. Tá? E ninguém está preocupado com isso. Então alguém está preocupado se eles ficam doentes? Essa é a questão. Se a doença atinge, né, uma população desse tipo, ela vai ser automaticamente negligenciada. Quando a gente olha o abismo entre ricos e pobres, né, a distância entre eles é imensa. Não no espaço e no tempo, tá? Mas a questão de diferenças sociais, né, e com isso dos interesses, tanto nas questões como empresas e mercado, e até mesmo muitas vezes do governo. Quer ver um exemplo? Criança. O que é criança? Como a gente definiria criança? Né? Um ser humano ainda com pouca idade, em processo de formação. Não, criança é uma coisa bonitinha, engraçadinha, fofinha. Né? E aquele que está na rua, no sinal, pedindo dinheiro? Não, aquele não é criança, aquele é menor. Então, ele é o menor, existe a criança. Então a gente já discrimina. A sociedade chama de menor por quê? Menor é aquele que não pode ser preso, não está sujeito às penas da lei, não é isso? Então você já bota uma visão de o problema do menor. Existe a criança, existe o problema do menor. Não é o problema da criança de rua, tá? Da criança em situação de miséria. Não é visto, nem citado ou referido como criança, chamado de menor. Que dá uma ideia muito mais da questão legal do que da questão social e humana. Então nós estamos tratando de doenças que vão afligir populações que o mundo negligencia. Tá? Olha só um exemplo. Isso aqui é um sujeito dando banho no cachorro no pet shop. Ele foi filmado, isso virou escândalo internacional há alguns anos, porque durante o banho ele deu alguns tapas no cachorro que não ficava quieto. Tá certo? Adoro cachorro, acho lamentável o que ele fez. E aqui tem duas fotos de senhora, mais ou menos na mesma época. Isso aqui aconteceu no intervalo de aproximadamente uns 20 dias. O fato do cachorro e a morte dessas duas senhoras. Essa aqui, né, uma técnica de enfermagem estagiária, trabalhando sozinha no hospital, trocou, né, na hora de conectar os tubos e ela levou sopa na veia. Resultado, choque na hora, né, um elemento complexo como uma sopa injetado na veia, imagina o que aconteceu. A morte foi rápida, né, e foi terrível. A segunda já foi diferente, foi café com leite na veia. Então você vê, mesma situação dentro de hospitais públicos. Tá? Por quê? Porque pegaram uma técnica de enfermagem estagiária e não deixaram sozinha. Isso aqui causou escândalo internacional? Quase nada, a repercussão foi pequena. Né?
Isso aqui não, isso aqui rodou Facebook, o que você imaginar saiu do país. Claro que bater, agredir um animal, ainda mais no pet shop, que alguém deixa ele lá para ser cuidado e ser agredido, é um absurdo e inaceitável. Agora, por que isso aqui não causou nenhuma comoção? E vocês tinham que ver os comentários na imprensa. Aqui eu peguei um que vocês não devem estar conseguindo ler, mas diz apenas o seguinte: lógico, falha humana, né, que poderia ter sido evitado. Mas convenhamos, a velha já está dobrando o cabo da Boa Esperança. Foi coisa assim. E outros comentários eram: a culpa é da política de cota, que bota. E assim ia, né? Então estavam vários comentários, só um se preocupou, nesse caso aqui, de dizer que estava extremamente sentida e imaginando a dor da filha dessa senhora, que estava aparecendo na reportagem, do que ela estava sentindo de saber que a mãe teve uma morte dessa forma. O restante, a maioria nem se preocupou com as vítimas, né? E nem se atacava exatamente o sistema, atacava a pessoa que também, de certo modo, é uma vítima. Pegar uma estagiária, largar sua linha de técnica de enfermagem, né, também é uma covardia. Então a gente criou uma sociedade, né, que foi se acostumando com isso. Essas pessoas são feitas para morrer. Elas vão pegar a doença de Chagas, elas vão ter, né, leptospirose, o que vocês imaginarem, que vão morar em área de enchente, vão ter ratos e por aí vai. Então nós vamos ter várias doenças que vão atingir classes específicas, que não tem dinheiro para pagar medicação cara, e por isso mesmo ninguém vai investir em medicamentos e tratamentos para esse tipo de doença. Agora, o que patente tem a ver com isso? O que mostra o sistema de patente? Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui mostra, do lado de cá, são artigos publicados, né, aqui triangulinho, com o tema de apoptose. A partir do momento que a apoptose é reconhecida, né, dá uma virada dos anos 80 para 90, rapidamente começam a surgir muitas publicações, por volta de mais de 4.000 já estavam acumuladas aqui em meados da década passada. E aqui junto, subiram, enquadrados, são patentes. Fui eu que fiz esse levantamento. Vocês veem que é bem parecido, né? Ou seja, à medida que as pesquisas dos artigos estão sendo gerados, patentes também estão sendo. Só que o número de patentes é bem menor. Por quê? Porque cada invenção vai ter uma patente. Não dá para ter patente de corroboração como tem artigo. Então, dentro de matemática, você vai desenvolvendo vários artigos e publicando. Agora, a partir do momento que você fez uma invenção, né, ela ganha exclusividade e ninguém pode reinventar aquilo, a menos que crie uma modificação que represente alguma vantagem em relação ao que já existe. E aqui eu fiz um levantamento, para ele passou, de patentes, tá? Um levantamento rápido em leishmaniose. Para garantir que a gente estava achando patente de leishmaniose, eu fiz a busca dentro do quadro reivindicatório das patentes. O quadro reivindicatório é aquilo que diz o quê? O que eu quero que seja intelectualmente protegido naquela invenção. O que descreve a invenção. Então, se a palavra leishmaniose está lá dentro, é porque aquela patente tem realmente, diretamente a ver com o tema. Ou pelo menos deveria ser assim. Então, o que eu consegui juntar, né, tá certo que se não for uma busca exaustiva, eu poderia achar mais alguma, mas é para a gente ter uma ideia de número. Infelizmente aqui está praticamente ilegível até para mim. Aqui em cima estão os números iniciais, mas eu vou adiantar para você. Ali aparece por volta de 300 invenções. Né? O número total que ele poderia considerar de patentes envolvendo leishmaniose que eu consegui levantar foram 275. Isso é muito, é pouco. Vamos ter uma ideia depois quando a gente olhar a patente para câncer, Alzheimer. Olha só, 276. Se a gente olhar aqui os títulos, vai ver que são composições farmacêuticas para tratamento de quê? Doenças inflamatórias, né, envolvendo questões autoimunes, né, ou métodos para diagnóstico em geral, ou algum recipiente de vacina, ou seja, a maioria delas, 80%,
não é nem específica para leishmaniose. É algum recipiente para fazer uma vacina que também pode ser usada com antígeno de leishmaniose. Tá? Ou a composição anti-inflamatória que pode tratar um monte de coisas, inclusive leishmaniose. Então a gente tem 276 famílias de patentes, ou seja, de invenções, que não quer dizer que vão virar medicamentos, nada. Quer dizer que alguém pediu a patente. Isso aí, a grande maioria nunca vai chegar ao mercado. E a grande maioria é 99,5% mais ou menos. Tá? Então, quer dizer, de tudo que se patenteia, boa parte das coisas morre, não chega ao mercado. Se a gente for olhar patente de medicamento, a gente vai achar uma quantidade astronômica. Né? E o que efetivamente chega ao mercado é muito pouco. Agora, será que era um patente de leishmaniose? Isso aqui eu peguei uma única reivindicação de algumas daquelas patentes para você entender onde é que aparece a leishmaniose. Então eles estão pedindo um método terapêutico, né, onde o dito parasita, ou seja, é para doenças de infecto parasitário, é selecionado do grupo, aí vai, olha só. Tem aqui entamoeba, giardia, plasmódia, leishmania no meio, parasoma, toxoplasma, inclusive vírus, ó. Tá vendo? Vários retrovírus, coronavírus, enterovírus, hepatite, só falta levar o lixo para fora. Então, aqueles produtos que vendem na televisão, né, de compra por telefone ou pela internet. Então, isso aqui é claro que não é uma pesquisa específica na leishmaniose. Então, por aí a gente já pode avaliar que o interesse é baixo, né, nas indústrias farmacêuticas e setores correlacionados nessa área. Isso aqui é um outro exemplo também, tá vendo? Mais uma reivindicação que o sujeito trata o quê? Tá vendo? Artrite reumatoide, espondilite, lúpus eritematoso, psoríase, doença de Crohn, esclerose múltipla, né? E aqui no meio está lá, leishmaniose. Então, quando a gente olha, a gente vê o quê? Não é nem pesquisa específica. Então, a gente já tem 276 patentes. O percentual de 276 patentes, o que a chance de uma virar um produto específico e ao mercado já é pequeno, é bem pequeno, em 276. Tá? Agora, como a maioria nem é de verdade para a coisa, a chance fica ínfima. Então, provavelmente, daquelas coisas que eu peguei ali, não vai sair nada. E se o assunto fosse, por exemplo, câncer, né? Aí a coisa muda de figura. Vocês não conseguem ver, mas aqui em cima estão por volta de 90 mil patentes. Lembrando que essas buscas que eu fiz são preteadas, então aí já dá para ter uma ideia da diferença de proporção entre as duas coisas. Né? Então aqui, ó. E entre as patentes já concedidas, quer dizer, não são nem que estão ainda só depositárias para exame, a gente já tem mais de 32 mil. Então a chance disso virar medicamento, isso aqui certamente vão sair pelo menos uns 100 a 200 produtos para câncer. Cara, de leishmaniose não espere nada não, porque a chance de sair é ínfima. E se a gente fizer com Alzheimer, né, os números são da ordem aqui de 50 mil, né, e na faixa das famílias cai para 23 mil. Mas mesmo assim, já são quase 9 mil concedidas em Alzheimer. Por quê? Porque tem interesse, tem mercado, vai ter gente para pagar o tratamento. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que esperar que as indústrias se sensibilizem e trabalhem em prol da humanidade, se eles visam lucro. Né? Quem é que tem que abrir essa frente? Isso aqui é trabalho de mulher. Então, esperar que a nossa medicina convencional, e isso é muito engraçado, quando a gente fala de medicina convencional no Brasil. Você vai na Índia, a Índia está desde 2006 fazendo um amplo levantamento das espécies vegetais que ela usa na sua medicina tradicional. Só que a medicina tradicional indiana, ela não é alternativa, ela é ensinada na universidade. Aqui ela seria vista como uma medicina alternativa. A gente não conhece as nossas plantas, né? Não faz levantamento étnico-botânico em uma proporção que o tamanho do país justifica. Então o que está acontecendo? Hoje, Índia, a China tem um amplo controle da sua medicina tradicional.
E os Estados Unidos não precisam fazer nada, são o país que mais produz conhecimento do mundo. E ainda assim eles também têm problemas de pobreza lá, e eles resolvem o problema do mesmo jeito que o mundo resolve. Deixa os pobres para lá, que talvez eles se acabam sozinhos. É isso que a gente vive hoje. Né? Só que não pode esperar que um sistema que é voltado para o mundo industrial, como patente, vá resolver um problema que é social. Isso aqui foi criado na lógica da indústria, tá? Não numa lógica social. Qual é a briga com os Estados Unidos? O Brasil está tentando criar leis para proteger o conhecimento profissional. O que os Estados Unidos alegam lá na Organização Mundial de Propriedade Intelectual? Ah, mas se o problema é... Qual é o problema? Não, o problema é que índio não deposita patente, né? Caiçara não vai depositar. Não sei. Ah, então o que vocês têm que fazer é ensinar eles como proceder e não criar um sistema alternativo. Ou seja, eles se adaptam à nossa lógica, mas deixa eles para lá. O Brasil está tentando criar uma legislação alternativa, só que essa legislação só vale no território nacional, não vale no resto do mundo. Então, a gente não consegue avançar na prática e impedir que aquilo seja usado de forma clandestina ou não autorizada. Vocês terem uma ideia, esse levantamento aqui que eu tinha feito com uma live, só nos Estados Unidos, eles tinham, até 2010, 566 patentes concedidas. E mais 1.275 ainda em análise. Isso gerou, tá, um total de 3 medicamentos, que na verdade são 2. Porque aparece como 3 porque tem medicamento que é variação de uma formulação única, vem formulação infantil, injetável, aquelas coisas no FDA. Então, toda essa pesquisa em malária aqui gerou na prática 2 medicamentos. É a malarona da Glaxo e o outro da Novartis, o artemisina, se não me engano. Então você vê, e esses números aqui vão gerar muito pouco no mercado. E olha que a malária é a prima rica da doença negligenciada. Então, o que acontece? Colocar o mercado, né, esperar que essas indústrias, que esses setores vão resolver o problema, o mercado não foi criado para isso. Tá? O mercado não foi criado para atender a população. As empresas que estão lá estão visando puramente lucro e vão atrás de quem pode pagar. Aí não vão usar a lógica do tipo, não, tem certos lugares no mundo em que a fome é endêmica, vamos abrir supermercado lá para resolver. Vai resolver? Não vai. Então o princípio capitalista não se aplica aqui. Cabe aos governos tentarem resolver esse problema. Então, é o Estado que vai ter que cuidar da população. O Estado não pode negligenciar a saúde. E nem pode querer que o princípio capitalista do dinheiro vai ser usado para resolver um problema, né, que é social, que não diz respeito a eles diretamente. Tem que pensar nessa lógica como dizer assim, você pode aplicar aqui no nosso banco, você vai ter prejuízo, mas a gente vai fazer caridade aberta do seu dinheiro. Né? Você imagina se algum banco vai sobreviver com uma lógica dessa. Não vai, porque banco não foi criado para isso. Então, quando você cria uma indústria farmacêutica com todo o risco de competição de mercado, a verdadeira guerra, não vai estar preocupado em resolver o problema social, vai estar preocupado em ganhar dinheiro e recuperar o que gasta no sistema. E recuperar, sim, várias vezes. Isso aqui me lembra, eu peguei uma parte da narrativa do filme, que é um curta-metragem, Ilha das Flores, né, em que eles mostram é um lugar fictício, na verdade, alguns chamam de documentário, mas não é um documentário, em que eles mostram um lugar onde as pessoas coletam, né, alimentos no lixo, como se fosse um aterro sanitário. Só que, primeiro, antes, eles retiram o lixo que eles acham aceitável para dar para os porcos. E depois abrem para as pessoas mais pobres irem lá escolher o que pode. E eles dizem, aquelas pessoas são seres humanos, apresentam um telencéfalo altamente desenvolvido, né, e o polegar opositor, que permite, né, habilidades diversas. Mas ainda assim, essas pessoas se encontram em prioridade abaixo dos porcos. Por quê? Porque o porco tem um dono, e o dono tem dinheiro. E aquelas pessoas não têm dinheiro. Então a narrativa diz isso. O que coloca os seres humanos na Ilha das Flores, uma posição posterior aos porcos, na prioridade de escolha de materiais orgânicos, como eles chamam de alimento, que estava no lixo, é o fato de não terem nem dinheiro nem dono. Então, a
gente não pode deixar essa lógica aqui penetrar nessa lógica, tá certo? E ficar esperando que alguém, por boa vontade, resolva desenvolver um medicamento para doenças negligenciadas. Eu vou dizer, mas é pesquisa universitária, você tem, a Fiocruz tem, vão começar um depósito de patente ou outro, uma tentativa, mas e aí? Como é que isso chega ao mercado? Quem vai industrializar? E todo o teste clínico? Por que a gente não faz teste clínico? É caro pra caramba. Nós conseguimos hoje, na fitoquímica, isolar até o princípio ativo. Chegamos lá, identificamos o princípio ativo em várias plantas. Tá bom. E a gente consegue botar isso no mercado? Não. Por quê? Porque aí vem a parte complicada. Você tem que produzir quantidade suficiente para fazer teste clínico. Vai ter que preparar também o placebo. As pessoas vão submeter aos testes. E o que significa elas se submeterem aos testes? Significa que elas vão ter acompanhamento médico, né? Que elas vão ter exames médicos, não só durante o período de teste, mas como período posterior. Tudo isso sem pagar nada, porque ninguém vai cobrar de um sujeito para ele testar alguma coisa nele. Ainda vai ter que ter todo um grupo controle recebendo placebo. Uma equipe interdisciplinar, o estatístico, médico, psicólogo, né, químico, fitoquímico, farmacêutico, tudo isso. Quanto custa manter um sistema desse? Esse é o problema. Então o Brasil tem capacitação técnica para isso? Tem. Tá? O Brasil tem tudo. Agora, tem que botar dinheiro para isso sair. Não usamos nosso sistema de saúde pública para fazer teste clínico, poderia ser feito de maneira ética, né, e bem controlado dentro do interesse público. A gente não faz e não tem dinheiro para fazer. Eu nem coloquei a pré-clínica aí, né, que enquanto existia o Instituto Royal, ainda dava para fazer a pré-clínica no Brasil, toda a parte de toxicologia, estudo animal, farmacologia, com um custo até relativamente baixo, na faixa de $30 mil. Lá fora vai pagar para mais de $100 mil. Então a gente tinha isso, mas aí o Instituto Royal passou por aquele revés, né, que foi aquela invasão, né, que foi um pouco um grupo brincando de 101 dálmatas, né, bem intencionado. Era um grupo até bem intencionado, eu reconheço isso, mas é um problema também do desconhecimento no Brasil. A maioria das pessoas não conhece, né, o que é aquilo, como funciona. Então tomou uma atitude que não era razoável. Né? Não eram bandidos, não eram criminosos, eram pessoas normais e bem intencionadas. O que mostra que a desinformação é muito séria, né? É um problema perigoso. Muita gente acha que a solução para a saúde no mundo seria acabar com as patentes. Ou seja, acaba o medicamento, vai ficar tudo genérico, vai ficar baratinho. A Venezuela está tentando isso. Tá? E está com outras consequências que vêm junto. Então tem certas coisas que concordem ou não, pensem ou não, o ideal é que tudo que fosse inventado, desenvolvido, fosse usado por bem da humanidade. Só que ninguém vai botar dinheiro numa pesquisa da ordem de bilhões de dólares para depois todo mundo copiar na China ou na Índia, onde for. Né? Então, essa lógica não vai funcionar, mesmo que a gente discorde da existência de patentes, a gente não tem como dizer eu sou contra, como posso ser contra o imposto de renda, um monte de coisa e continuo pagando. Né? Então a gente sabe disso. Então essa é uma realidade com a qual a gente vive. Então, gente, é isso aí que eu queria colocar o outro lado, né, para vocês e dizer que temos muito mais motivo para procurar nossa medicina tradicional do que a gente imagina. Né? Obrigado. Alguma pergunta para o Sr. Celso? Aproveita que é um momento bom. Eu tenho uma pergunta. Quando o senhor falou de marcas e patentes de plantas e algumas coisas, nós tivemos o cupuaçu copiado por outros países. Como é que ficou essa... Não ficou. O Japão, na verdade, registrou como marca a palavra cupuaçu, não é uma patente. Né? Mas isso não é permitido, porque nenhum termo genérico, né? Como o cupuaçu define um produto... Eles nem têm isso lá, né? Mas eles importam. Aí nenhuma quitanda ou loja no Japão podia vender cupuaçu sem violar a marca dos outros. Então o Brasil entrou lá e pediu a anulação da marca e foi anulada. Tá? Mas se deixar, isso passa. Mas o sistema de marcas é feito para evitar exatamente isso, que termos genéricos sejam apropriados. Imagina se alguém se apropria da marca gasolina, aí os outros vão ter que vender o que nos postos? Combustível, né? Octano.
Entendeu? Então, certos termos genéricos não são patenteados. Como no Japão eles não conheciam o cupuaçu, eles aceitaram. Aí o Brasil foi lá e levou o subsídio. Por exemplo, se você faz uma formulação diferenciada com uma combinação de duas drogas já conhecidas e comerciais, isso é patenteado? Sim. Sim. Se a combinação for nova e tiver o resultado inesperado. Inesperado, certo. Então, efeito potencializado também ou não? Sim, isso que eu chamo de efeito inesperado. Se você pega, né, duas coisas e ela continua sendo as duas coisas, né, eu vou juntar o anti-inflamatório com o antibiótico. Agora tem o antibiótico que também tem propriedade anti-inflamatória. Agora, se aquilo potencializa, cria um terceiro efeito não previsto, aí sim pode ser patenteado. E eles fazem muito isso, inventando coisas para tentar manter as drogas por mais tempo. Eu estou encontrando, por exemplo, variações de tetraciclina e outras coisas no mercado, ou uma combinaçãozinha em que o sujeito pega o antibiótico que já estaria com a patente prescrita, enfia uma amoxicilina junto numa dosagem bem baixa e cria uma patente. Qual é o problema? O problema é que o médico receita aquilo. Se ele receitasse, clavulin, vou passar só então, né? Ácido clavulônico. Mas não, ele passa essa nova formulação, aí a patente está valendo. Aí você não pode chegar na farmácia, vai lá, o preço está cento e tantos reais no produto. Se você comprar em separado os dois, dá 20 reais cada um, no máximo. Aí você chega e diz, pô, eu quero genérico. Ele vai dizer, não, essa mistura não tem genérico. E a sua receita não lhe permite comprar só ela. Entendeu? Então os médicos acabam, de certo modo, seguindo isso, porque aquele sujeito que vai lá com a pastinha, no consultório, ensinar ele a receitar, aquele que só tem nível médio, né, que se deixar injeta sopa na veia, essas coisas, ele que vai lá ensinar o médico. E o médico aceita. Então isso também tinha que ser revisto e recolocado. Porque isso aí está encarecendo o tratamento da população. Tenho visto muito medicamento assim, combinações que são só realmente para segurar uma patente. Eu gostaria que você explicasse melhor, quando você falou de que essa questão que deve ser mais investigada, propalada, essa questão da medicina tradicional. Você pode explicar melhor isso para eu poder entender? O que acontece hoje no Brasil, a pesquisa com o saber tradicional ficou muito complicado por 15 anos. Porque a nossa legislação anterior de acesso ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional, ela foi totalmente louca, ela foi o inverso do que deveria ser. Decidiram que iam combater a biopirataria. Até aí tudo bem, vamos combater a biopirataria. E o que é o biopirata? Aí começa o problema de entender definições. Né? Para mim, biopirata é um sujeito que entra numa floresta ou no mar territorial, qualquer coisa, e pega, né, seres vivos ou seus produtos com a finalidade de desenvolver alguma coisa, ilegalmente, lá fora. O que o Brasil fez? O Brasil mudou esse conceito quando o CG soltou a orientação técnica número 1 que dizia que não, que biopirata era quem fazia pesquisa, mesmo que a obtenção de amostra fosse legal. Então, da noite para o dia, por exemplo, todo o acervo da Fundação Oswaldo Cruz de material, né, que estava em pesquisa fitoquímica, farmacoquímica, o que fosse em cima daquilo, né, virou biopirataria. Então, toda pesquisa de fitoterápicos no Brasil virou biopirataria automaticamente. Que mesmo que a amostra fosse legalmente obtida, você tinha que ter uma autorização para pesquisar. Essa autorização estava levando anos para sair. Você tem uma ideia, em 2010 tinham 26 concedidos. 511 grupos de pesquisa trabalhando com plantas medicinais no Brasil. Quer dizer, estava trabalhando todo mundo na clandestinidade. Aí você vai dizer assim, peraí, mas e o sujeito lá de fora? Ah, não, esse pode. Ele pesquisa lá fora. A lei é brasileira, só vale no território nacional. Aí você vai dizer, mas ele entrou aqui clandestinamente, né, e pegou as nossas plantas. Coisa nenhuma, o Brasil exporta. Veneno de cobra, veneno de aranha, extrato de planta, polpa de fruta, fruta inteira. Então o que acontecia? Se eu comprasse açaí no supermercado e fosse pesquisar, eu era biopirata. Se o japonês importa e pesquisa lá à vontade, ele não era. Então a gente proibiu a pesquisa no Brasil com produtos da biodiversidade nativa. Foi isso que a gente conseguiu. E isso vai ser revertido? Foi revertido agora em maio de 2015, ou seja, tivemos 15 anos para isso prejudicar muito a pesquisa. E
criar um monte de biopirata que nem sabia que estavam sendo piratas. E as multas eram coisa assim, só o laboratório Axê tomou uma multa de 21 milhões. As universidades estavam tomando na ordem de 5, 6 milhões de multa por qualquer coisa. A Natura não foi? A Natura também tomou multa alta. E não tinham feito nada, na minha opinião, de errado. Agora estão querendo, estão anistiando tudo isso, tem que fazer termo de ajuste de conduta, mas ainda assim o IBAMA está brigando dentro da situação. Por isso que eu digo, para falar disso em detalhe, eu teria que ficar a manhã inteira aqui, colocando a história do que foi a legislação, a ideia que foi por trás e o que ela se tornou. Inverteram tudo, ou seja, lá fora, pode fazer uma busca eu podia botar aqui, eu tenho até slide mostrando isso. Eu fiz uma busca grosseira, tá? No escritório europeu de patente, que eles pegam patente de mais de 90 países. Então eu fiz uma busca superficial com a palavra sair. Achei 143 patentes, sendo 3 do Brasil e 140 lá fora. Ou seja, nós estamos perdendo de 140 a 3, por quê? Porque aqui no Brasil você não podia pesquisar, e lá fora podia, e eles têm acesso ao produto. Mesma coisa aconteceu com o cupuaçu, eu não usei o nome científico, eu usei açaí, para você ter uma ideia. Se eu fizesse uma busca exaustiva, o que eu ia achar? Então, a lei favoreceu a biopirataria, que ela não bloqueou a pesquisa lá fora, o material continuou saindo legalmente, né, no país, e aqui dentro estava proibido. Se a gente fizesse isso, podia ser multado pesadamente. Isso foi uma coisa equivocada ou mal intencionada? Isso só a cabeça deles vão saber. Eu acho que ou eles são tão incompetentes que fizeram uma coisa, ou são tão mal intencionados. Eu não consigo pensar em uma das duas, mas seja lá o que for, o sujeito merece morte lenta e dolorosa quando faz um negócio desse. Aconteceu, né? Patente sequências de primers? Porque eu já vi isso, porque você fala que o primer é um pouquinho mais complicado, porque ele tem uma certa especificidade ali no que você fez. As sequências gênicas, né, são patenteáveis em muitos países. Agora os Estados Unidos, a Suprema Corte, né, acho que em 2015, foi agora há pouco tempo, a Suprema Corte deu uma decisão que não aceita mais o patenteamento de gene por ser considerado que o trabalho de isolamento dele não cria nenhuma condição nova que justifique o patenteamento. Hoje em dia você tem tudo que você sequencia, você tem que depositar num banco público. Sim. E aí a pessoa, para montar ou elaborar um primer, ela parte daquela sequência pública. E eu já vi uma patente aprovada aqui no Brasil de primers. Porque o primer você cria o primer, você desenha o primer. Então mesmo no Brasil, sim, mas aí pode ficar com aquele primer. Agora, quando você pega um gene natural e patenteia, né, e aí você imagina a quantidade de genes humanos que estão patenteados pelo mundo, o Brasil não reconhece isso, a nossa lei não permite, mas você imagina a quantidade deles pelo mundo, são muitos milhares. Né? E se todo mundo inclusive for patentear, vai chover de só vai tornar a coisa, mas é uma patente que ajuda pouco, porque você tem como redesenhar e resolver isso. Né? E a maioria não diz nas patentes de gene isolado, eles não dizem que primers eles usam não. Eles só botam uma sequência que eles querem proteger. Isso eu acho bem pior. De repente está usando a mesma sequência, ela buscou, né, e por acaso ela pegou o mesmo desenho de primer e ela não sabe que aquilo está patenteado porque está protegido. E ela de qualquer maneira, pode. É Agora, se for para finalidade de pesquisa, não. A lei brasileira diz que para finalidade de pesquisa você tem o chamado uso experimental, é livre e não incide em contrafação. Mas cuidado que os Estados Unidos não pensam muito parecido não, eles são bem mais severos que qualquer outra coisa e a situação lá ainda mais complicada nisso. Tá? Agora, pior do que isso é alguém patentear um gene humano e ficar dono de uma substância que compõe todos os seres humanos do planeta. Alguém pode fazer isso? Imagina se quando Galeno, o André de Versace, sei lá, que foi o primeiro a descrever o fígado, ficasse dono do fígado. Imagina, patenteia o fígado. Ei, para de beber aí que isso aí me pertence. Olha a coisa
alguém pode ficar dono de uma estrutura que compõe todos os seres humanos do planeta, não estou nem falando de plano. Então essa foi a grande questão que levou a Suprema Corte também a caçar, e aí a Suprema Corte dos Estados Unidos extrapolou, botou que produtos da natureza não podem ser patenteados nesse caso agênico. Que o fato de terem isolado ele não criou nenhuma condição excepcional ou qualquer atributo novo que justificasse o reconhecimento da patente. E com isso todas as patentes higiênicas caíram, mas isso ainda está dando muita briga nos Estados Unidos. Mas a decisão do Suprema Corte foi importante, sim, porque eu acho que é uma questão ética fundamental, né, não permitir que coisas desse tipo aconteçam. Porque você imagina, o que é o ser humano? Né? A única forma de nós nos expressarmos nesse mundo é através do corpo que temos. Se alguém ficar dono das substâncias que compõem o corpo humano, ele fica dono da nossa própria existência terrena. Eu acho que existem limites aí para a patente habilidade. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, em particular dos palestrantes. Eu acho que superou minhas expectativas, assim, eu acho que todos gostaram. Espero que vocês tenham gostado quanto eu gostei. Queria mais uma vez agradecer a todos os participantes, tá? E espero que refutamos isso em outros momentos, em outros semestres. Tá? Muito obrigado a todos. Agradecendo essa oportunidade da gente estar aqui, rapidamente, uma lembrancinha, que representa o saber. Professor Alexandre Pirro, primeiro para o Senhor, mostre para os seus alunos. Mostre. Celso Lage, aqui no vídeo para você. A corujinha, que representa o saber. Seu Mio, cada um tem uma corujinha coloridinha. Linda Leia, minha flor. Dessa vez a corujinha não. Coloridinho, bonitinho, né? Para representar a sabedoria, né? Obrigada, gente. Obrigada por resistiram, ficaram aqui. Não quebra, não. É um pezinho. Cada um tem uma corzinha. Dela é rosa, dele é cor de terra, vinho. Mostra aí. O meu é lilás e o meu é cor de terra.